Somos o Nusita Tchan. Viajamos por Portugal para descobrir todos os recantos do país, sempre pelo olhar dos locais. Esse é Portugal fora da rota. Há lugares onde a história deixa marcas profundas, algumas esculpidas na pedra, outras preservadas em sabores que atravessam gerações. Há lugares onde o mistério desafia o tempo e onde o passado parece sussurrar histórias ainda não totalmente contadas. Aqui, o passado romano, os segredos subterrâneos e as memórias de um tempo mais simples se encontram. E no meio disso tudo, um castelo, um cinema, pegadas gigantes de uma era muito, muito distante. Bem-vindos a Torres Novas. O aroma de tradição no ar, a mesa cheia de histórias e uma receita que resiste ao tempo. Na Casa dos Bolos, mãe e filha carregam consigo um pedaço da identidade local, preservando os sabores que marcam gerações. Entre farinha, ovos e segredos bem guardados, assistimos à confecção do famoso bolo de cabeça e nos deliciamos com outras iguarias que contam, em cada mordida, um pouco da história dessa região. E a Helena já faz isso aí há faz 40 tempo. anos, talvez. 40 anos? Sim. Isto é o bolo de cabeça. Fizemos assim: canela, limão, margarina, uma mistura de óleo ou azeite. Isto faz-se em muitas aldeias. Só que cada aldeia tem uma receita. A receita não é igual em todo lado. Então, se eu pôr para a aldeia vizinha, não vai ser o mesmo gosto. Vai ter uma aproximação, mas dizer que é igual não é. Quando há um casamento, cada convidada recebe um bolinho destes. Ah, como se fosse uma lembrança do casamento? Sim, aqui há uns anos perdeu-se. Quase se perdeu, as pessoas quase que não davam. Mas depois voltou novamente. O bolo de cabeça é um símbolo da festa, mas é um símbolo também de prosperidade, porque é uma oferta que nós fazemos a alguém. Era tradição os noivos guardarem 1 ou 2 bolos na arca do enxoval. Sério? E ficava. Com o tempo, ele se desidrata, seca, fica duro, fica quase mumificado. E ficava. E há pessoas que durava anos e anos e anos. Então, enquanto durar o bolo cabeça, dura o casamento? O bolo, no fim de pronto, tem forma do 8, que é a forma do infinito. Sendo um bolo tradicional e popular, por isso não há receitas escritas. Agora há receitas que nós já fizemos. Nós não conseguimos dizer qual é a origem ou com certeza quais eram os ingredientes que levava. E por ser popular, vem de uma camada mais pobre da população. Portanto, nós dizemos que o bolo de cabeça é o bolo do noivo ou dos noivos, mas antes disso é o bolo da festa, quando a família se reúne, quando se junta toda a gente, porque isto era um fabrico coletivo. As senhoras amassavam, haveria certamente alguém mais velho que dizia como é que se faz, porque ainda hoje eu tenho a minha mãe a dizer, olha, faz assim, faz assado. São broas dos Santos. Ah, broa dos Santos. Esse tem Mel e nozes. mel e nozes e esse café. Super tradicionais. Enquanto a gente está aguardando o bolo cabeça sair, já tem outras broas, outros docinhos pra gente provar. Essa é a broa mais diferente que eu já provei. Ela é úmida por dentro, sequinha por fora. Esses pedacinhos de nozes aqui dão um toque especial. Deu pra ver a fumacinha que tá saindo? Dá pra sentir o gostinho do limão. Tem até pedacinhos aqui, ó. Deve ser da raspa. Delicioso. Agora eu só preciso de um chazinho pra comer junto com o outro. Escondida sob uma aldeia, há uma gruta que desafia explicações. Ninguém sabe ao certo quando foi construída, nem por quê. Já foi refúgio, armazém, abrigo e hoje, um enigma que sobrevive ao tempo. O senhor nunca se perdeu aqui? Não. Também só há 2 saídas, esta aqui e aquela ali. Segundo dizem os historiadores, isto é muito antigo, não conseguem dar uma data exata. Possivelmente a mais provável foi a extração daquela pedra, que os blocos estão a ver ali embaixo, que é tufo calcário.
e foi muito utilizado na construção aqui das casas da aldeia e nos arredores. Esta aldeia é do século XII. Então talvez também tenham tirado aqui, foram também escavando para tirar pedras para a construção das casas. Exatamente, essa é uma das teorias mais prováveis. Tem uma área de 400 metros quadrados. Na época que foram construindo as casas, eles Pois eles foram tapando, porque estas grutas abrangiam a área toda da aldeia. Toda a área da aldeia, desde o começo da aldeia até aqui ao final e mesmo lateral. Não corre o risco da aldeia cair para dentro da gruta, não, Isto né? já está aqui há muitos anos. Ainda não caiu, Ainda não caiu, não vai cair. Já houve o terremoto aqui em Lisboa, deve ter atingido aqui um bocadinho a zona, mas isto nunca houve aqui derrocadas, isto tem sempre... Serviu de refúgio quando foi a ocupação romana aqui na zona. As pessoas, pelo que dizem, refugiavam-se aqui dentro. Também serviu para guardar mantimentos ou para esconderem os mantimentos dos invasores. Escondiam as coisas que eles tinham aqui na aldeia. Eu estou com medo de me perder aqui, porque se você não tivesse comigo, eu ia ficar aqui preocupado, que eu ia ficar andando, porque parece realmente um labirinto. Há muitas casas aqui na aldeia que, quando construíram, apanharam um túnel. Então apropriaram-se dessa parte e é muito utilizada aqui na aldeia como uma adega. Quem tem estas casas particulares com estas grutinhas é o sítio onde eles conservam o vinho e o bebem, claro. Tem que se beber, senão estraga-se. Claro, estraga. Muita gente passa aqui na ruazinha, na estradazinha, não se apercebe que está aqui. Imagino à parte de uma aldeia, né, na periferia, mas normalmente dentro de uma aldeia é um bocado estranho, não é? As pessoas não... Isso aqui não está na natureza, não está no meio do... Eles ficam admiradíssimos, mas como é que isto está por baixo de uma aldeia? E pronto, acham espetacular, muita gente fica admirada, uau, chegou aqui, ei, não estava à espera de ver uma coisa destas. Portugal é um país muito diverso e ele está cheio de cantos especiais, de lugares com histórias, com pessoas interessantes. E por isso a gente fez o nosso guia de viagens, o Portugal Fora da Rota, em que nós mapeamos várias coisas interessantes. Tem municípios, lugares, aldeias, tem restaurantes, tem lugares para ficar alojado. Nós fizemos ele numa plataforma online, então é super interessante porque você consegue visualizar todos esses lugares no mapa. A gente também colocou umas sugestões de itinerário para vocês poderem já começar a explorar lugares super bacanas. Como o guia é online, a gente está sempre atualizando e vocês sempre conseguem ter todos os lugares atualizados. Comprando o nosso guia é uma maneira de vocês conseguirem organizar melhor a viagem de vocês e planejarem melhor a viagem de vocês por Portugal. E também é uma maneira de vocês apoiarem o nosso trabalho para ajudar a gente a continuar contando essas histórias. No tempo em que Roma estendia seu domínio pela Península Ibérica, uma grande propriedade rural foi erguida aqui. A Vila Cardilho já foi lar de nobres romanos, testemunha de uma era de esplendor e de conquistas. Séculos depois, arqueólogos trabalham para reconstruir essa história, peça por peça. Conversamos com o Vitor e mergulhamos um pouco mais no que um dia foi um centro de vida e poder há quase 2000 anos. O primeiro momento em que é construída aqui a casa do proprietário, de uma grande quinta, vamos dizer assim, uma vila romana, terá sido na primeira metade do século I depois de Cristo. Ela foi ocupada até ao final do século IV, século V e, portanto, ao longo de todo esse tempo foram existindo diversas alterações à casa, reconstruções. Em cima, aquilo que nós temos ali é um pavimento em mosaico, que era da sala de jantar dos últimos proprietários, da fase final da ocupação da casa, mas por baixo, porque esse pavimento foi levantado, escalou-se por baixo aquilo que existe é uma piscina das primeiras termas, das termas da fase mais antiga. É o sítio onde se nota melhor, onde as pessoas conseguem perceber melhor essas diferentes ocupações que se foram sucedendo ao longo do tempo e que se foram sobrepondo. As vilas romanas tinham normalmente um objetivo de autossuficiência. Portanto, produzir ao máximo tudo aquilo que fosse necessário para a sobrevivência do sítio, das pessoas que cá estavam, e produzir excedentes para exportar. Aqui em Cardilho, os fornos são particularmente interessantes porque nós temos indícios que produziam-se ânforas precisamente para transportar vinho e se produziam ânforas aqui para transportar vinho, esse vinho deveria ser fabricado aqui, devia ser feito aqui. E devia ter muita quantidade a ponto de ter excedente. Exatamente. Essa seria, à partida, uma das principais atividades económicas da vila. Aquilo que se vê aqui era só, digamos assim, a casa do dono, que era um sítio de ostentação
era um sítio de luxo, era um sítio de ócio. Há uma série de espaços dentro destas casas, que é habitual nestas vilas, e aqui também existem, que claramente eram para ostentar riqueza, para receber as suas visitas, para fazerem banquetes, enfim, todas aquelas histórias que nós já ouvimos falar dos romanos. Este é o mosaico mais icónico da vila, porque tem, não se vê muito bem, mas tem uma inscrição. Sim. Que diz Viventes Cardilium et Avitam Felix Turre. É particularmente interessante e importante porque nos informa do nome dos proprietários, do casal proprietário da vila, em determinada altura, teria sido à partida pelo século III, coisa que nem sempre, enfim, se encontra nas vilas, porque nem todas as vilas têm inscrições com o nome dos proprietários. À volta do jardim existia um pórtico, não é? Com colunas, sobre as quais apoiava o pórtico e um telhado de uma água que fazia o aproveitamento das águas. E estas 4 naves do peristilo têm também mosaicos. Eles não estão à vista porque questões de preservação, de conservação. A gente vê aqui, tem o nome de vila, às vezes as pessoas podem confundir que vila no sentido de uma povoação, mas na verdade vila seria o equivalente a uma quinta hoje em dia. As coisas não eram tão diferentes assim em termos dos produtos que eram explorados e retirados da terra. As 3 principais culturas eram a vinha, o olival e o cereal, sempre, tal como hoje em dia, basicamente. Mas depois, claro, existiam árvores de frutos, existiam produtos hortícolas, existiam uma série de outras coisas que nós hoje, no registro arqueológico, temos muita dificuldade em identificar. No coração da cidade, bem de frente ao castelo, uma construção guarda mais do que simples memórias. Aqui funcionou o primeiro cinema de Torres Novas, e junto dele, o hotel recebia aqueles que vinham de longe para assistir às sessões. O tempo passou, o cinema encerrou as portas, mas o hotel se reinventou, preservando essa história que marcou gerações. Muita gente diz que viram o Titanic aqui. Portanto, foi durante muitos anos a principal sala de cinema em Torres Novas. Entretanto, decidiram fazer também o hotel. O encaixarem o hotel com o cinema vai muito das sessões noturnas, sessões das 23. As pessoas viam o filme e depois ficavam hospedadas em Torres Novas. E aqui ainda tem até o projetor antigo, exatamente, né? A nossa famosa Philips. É uma raridade. Acho que tem até tem um filme. Tem. Sabe por um acaso qual que é o filme? Não, por acaso não sei. De repente até o Titanic, nem está sabendo. Aqui era o Bengaleiro e a bilheteira era lá em cima à entrada. O bar era onde se vendiam as pipocas na altura. E aqui é o Arts Lounge. Foi criado nesse sentido, de promover Torres Novas, a cultura. Em Torres Novas temos a escola prática da polícia e antigamente era a escola da cavalaria. As tropas portuguesas treinavam e estavam sediadas em Torres Novas. Portanto, o nome do hotel tem tudo a ver com a história de Torres Novas, com o legado de Torres Novas. Miradeiros, sejam muito bem-vindos. Podem entrar direto aqui no nosso quarto, vem ver. Já tô aqui de olho nessa moça que tá tomando um banho gostoso de banheira. Os quadros que estão aqui dentro dos quartos são todos artistas locais. Esse, por exemplo, é do Luiz Veiga. Nossa cama gostosa. Aqui tem um espaço confortável para o editor. Eu vou ficar aqui do lado, supervisionando se ele tá fazendo tudo certinho. Tem um armário também para deixar todas as bagunças. Casa de banho. É grande essa casa de banho. Olha o duche novinho. Gostei, esse é aqueles que faz umas massagens bem gostosas. Como nós estamos ficando na suíte, ele tem esse outro espação a mais aqui. Tem uma mesa, tem esse frigobar que dá muito jeito. Esse sofazão. Aqui fora eu quero mostrar uma coisa bem especial. Nós estamos bem no centro da cidade. Olha essa vista. Essa praça aqui com essas calçadas lindas. Mas não tem só isso, gente. O nosso quarto tem um plus que eu deixei para o final. Dá para ver do nosso quarto, inclusive. Nosso quarto é aqui, ó. Olha o castelo. Tá bem aqui, ó. A gente tá com um mirador particular pro castelo? Particularzíssimo, assim, não precisa nem ficar esticando muito o pescoço. Tá aqui, ó. Não precisa nem dar zoom.
is freezing and trees start to bloat. And I don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul. And so I came to this place, I'm looking for a familiar face, and that's when I saw you. Muito antes das muralhas, das vilas e das padarias, essa terra já foi palco de algo grandioso. Num tempo em que a paisagem era dominada por florestas imensas e criaturas gigantescas, enormes saurópodes caminharam por aqui, deixando rastros que resistiram por milhões de anos. Hoje essas pegadas, descobertas quase por acaso em uma pedreira, são testemunho raro de um mundo perdido no tempo, um dos mais importantes achados do gênero em todo o planeta. Ele chama-se Joaquim. Ele está aqui sensivelmente há uns 18 anos já, o Joaquim. Tem-nos acompanhado sempre nas visitas e foi dado por umas crianças do primeiro ciclo, nome de Joaquim. E pronto, assim ficou. A pedreira foi essencial para a descoberta das pegadas, porque se não houvesse aqui pedreira, as pegadas nunca teriam sido descobertas. Mas quando fala descoberta, como que as pedreiras descobrem? Se não houvesse a pedreira, toda esta tonelada, esta quantidade de rochas que estavam a tapar estes 3 taludes, estavam a tapá-las. E a verdade é que quando eles são descobertas, havia aqui montes de detritos, por isso é que eu disse, eles só viram parte das pegadas, teve que ser toda esta área limpa, que demorou imenso tempo. E por acaso aperceberam-se que havia essas marcas no chão que até à partida os senhores da pedreira que trabalhavam aqui já tinham visto, mas não davam importância nenhuma. Aquele dinossauro é tamanho real? Era um jovem, representava um jovem. Estamos a falar de animais, eles teriam até 30 metros de comprimento por 12, 13 metros de altura. Quando Estamos fala a falar 30 de30, comprimento assim. é... Ah, sim. E esta posição é como se ele tivesse parado, porque onde eles estavam a caminhar, assim, tem quanto? ele tem 12, 13 metros. Estamos a falar de um prédio com 4 andares. Uau. Eles eram mesmo muito grandes. Estamos a falar de animais com 12, 13 metros de altura. Então, havendo 1 a 2 metros de água, era tranquilo para eles. Era água pelo joelho. Não é? Não havia problema. A pegada fica protegida dos agentes erosivos, porque se houvesse a céu aberto, as lamas, o que ia acontecer? As chuvas, os ventos a passarem sobre elas iriam destruí-las, só que essa camada de água protegeu as pegadas enquanto não foram tapadas por mais sedimentos. E que a continuidade da acumulação de sedimentos começa a haver o processo de transformação, chamado processo de diagênese. Há uma transformação de sedimentos líquidos, as lamas, em sedimentos duros, compactos, as rochas. Não havia ondulação, a água estava parada, estava estagnada, porque se houvesse ondulação, ia haver a destruição também das mesmas pegadas nas lamas. Okay? A água estava basicamente estagnada. E foi com essas características, águas quentinhas, os dinossauros tinham mais sorte que nós. Este espaço é dos sítios mais importantes. Está classificado como dos 100 sítios mais importantes a visitar e a preservar. Do mundo. Isso é incrível. Onde tem pegadas lá em cima, lá em baixo. Há pegadas em tudo que é sítio. Basicamente, que as pegadas foram identificadas estão divididas por 20 trilhos. Sabemos que passaram 20 animais aqui. É como nós, temos a mesma forma do pé. Animais. 20 saurópodes, ok? Queria ser o único animal a fazer os 20 trilhos. A forma circular ou oval que corresponde ao pé, ok? O animal seguindo neste sentido, estamos a falar do membro do lado esquerdo, aqui os membros do lado direito. E quando nós vemos a proximidade deste pé a esta forma meia-lua, que é da mão, ou chamado de membro anterior. Nossa, é bem diferente um pé com a mão. É. E aqui vê-se o detalhe do polegar. Aqui esta zona, polegar da mão esquerda, ok? Meteu mão e pé, do outro lado, depois o outro pé e a outra mão. Ou vice-versa. Não sei qual foi a disposição primeira. Mas a verdade é que as mãos e os pés são feitos em tempos diferentes. E como você fica pequenininho aí no meio das pegadas. É incrível que elas têm, estamos a falar aqui. Olha o tamanho do seu pé. Estamos a falar de quase 90 centímetros de comprimento. Uau. Ok?
Há pessoas que se emocionam mesmo. É uma coisa. Eu já vi pessoas aqui a chorar, viajam, estão habituadas a viajar pelo mundo e dizem: epá, como é que isto é impossível? Então, quando vem com os miúdos pequenos, têm a capacidade maior de sonhar, de imaginar, os miúdos começam a imaginar-se mesmo os dinossauros. Quando os arbustos começam a mexer, os miúdos começam a andar para trás e começam a dizer assim: epá, se calhar andar um dinossauro aqui a dar. E isto é incrível, porque a paisagem. O cenário ajuda, né? Realmente. Quando está nublado, parece que entramos mesmo no mundo jurássico, é incrível. Viajar é mais do que conhecer novos lugares. É ouvir histórias, sentir o passado e encontrar a alma de cada canto que visitamos. Em Torres Novas, descobrimos que o tempo deixa marcas por toda parte, no chão, nas paredes e na memória de quem vive aqui. Seguimos explorando, porque cada destino guarda surpresas que só revelam seus segredos a quem se permite olhar além do óbvio.